Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11, em que daremos prosseguimento à série de sermões expositivos neste livro. Conforme está escrito na Bíblia Sagrada, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Oremos no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, oramos no nome de Jesus, rogando para que, mediante a exposição do texto bíblico, pela pregação do Evangelho, que sejamos exortados, edificados, consolados pelo Espírito Santo, que a Tua palavra e somente a Tua palavra aqui seja pregada. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nos últimos domingos vimos que o evangelista Lucas inicia o livro de Atos dos Apóstolos com 2 versículos introdutórios que são históricos, os versículos 1 e 2. Entre os versos 3 e 5, Lucas descreve o período de 40 dias no qual Jesus aparece para seus seguidores e instrui seus discípulos. Em seguida, relata nos versículos 6 a 8, pregação da semana passada, o questionamento dos apóstolos em que o Senhor restauraria o reino de Israel. Vimos que a resposta de Jesus é uma repreensão, porém, uma repreensão compreensiva e branda. Não cabe a vocês, conforme diz o verso 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O intuito de Jesus não foi reprovar os discípulos, mas ensiná-los. O versículo 8, por sua vez, retrata que os apóstolos, antes de assumirem a tremenda responsabilidade de construir a igreja de Jesus Cristo e conquistar as fortalezas de Satanás, receberiam poder do Espírito Santo. E somente por intermédio do poder e da morada da pessoa do Espírito Santo é que os discípulos seriam capazes de testemunhar Jesus Cristo, o Senhor. Sabemos que os dias são difíceis, mas convido cada um de vós a se atentar à exposição do texto, pois hoje meditaremos em como Deus transformou a tristeza dos discípulos em alegria e quais são alguns dos motivos para nos alegrarmos, nos regozijarmos com a ascensão do Senhor Jesus. Isso porque o significado da ascensão é ignorado na igreja moderna. Temos celebrações especiais e dias santos para comemorar, por exemplo, o nascimento de Jesus, que é o Natal, a sua morte, Sexta-feira Santa, e a ressurreição de Cristo, que é a Páscoa. No entanto, a maioria das igrejas faz pouco ou nenhuma menção à ascensão, um evento redentor de profunda importância na história, que marca o momento mais elevado na exaltação de Cristo antes do seu retorno. E foi na ascensão que Cristo adentrou sua glória. Jesus descreve sua partida desta terra como melhor para nós do que sua presença permanente. Diante disso, meus irmãos, verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. O Evangelho segundo Lucas, nós estamos lendo Atos, mas no Evangelho, Lucas relata que, havendo levantado as mãos, Jesus abençoou os discípulos. E enquanto os abençoava, ele os deixou e foi elevado ao céu. Já em Atos, que é o verso 9 aqui, Lucas registra a ascensão de Jesus em poucas palavras. Então, depois de ter dito isso,
Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. O texto retrata aqui em Atos a perspectiva dos discípulos, que estavam testemunhando a ascensão de Jesus da terra para o céu. Era a visão dos discípulos. Porque com a ascensão, cessaram as aparições de Cristo ressurreto. O que eu quero dizer com isso? O tempo da sua presença física entre os discípulos acabaria ali. Jesus vai se manifestar, por exemplo, por meio de visões a Paulo, em Atos 18:9, por exemplo. E a forma passiva aqui foi elevado às alturas. Sinaliza que quem é o agente dessa situação é Deus Pai. A missão terrena de Jesus aqui na terra havia sido concluída perante todo o propósito e toda a obra que ele exerceu entre nós. Notemos que Jesus, ele partiu no quê? Em uma nuvem. E é bem provável que essa seja uma referência ao que nós chamamos de Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Vemos a nuvem de Deus em diversas passagens do Antigo Testamento, seja no contexto da saída do Egito, seja no contexto de Reis, quando os sacerdotes oraram no templo e a glória de Deus se manifestou. De qualquer modo, essa nuvem, Shekinah, ela esplende, ela tem um esplendor muito maior do que qualquer outra nuvem, ela é a manifestação visível da glória de Deus, e a maneira da partida de Jesus não foi absolutamente ordinária. O que isso significa? Ordinário é algo comum. Essa situação foi algo extraordinário, foi algo que marcou a história. E ascender, conforme os irmãos já devem saber, significa subir ou elevar-se. Entretanto, quando o termo ascensão é usado em relação a Cristo, tem um propósito mais rico, mais profundo, mais específico. A ascensão de Jesus é única. Não há outra situação como essa. Vai além da imagem que nós temos de Enoque sendo levado diretamente para o céu, ou da partida de Elias. A ascensão de Jesus refere-se à sua ida para um lugar especial e para um propósito também especial. Ele vai para o Pai, a destra do Pai, a sede da autoridade. E veja que coisa bonita. Dessa posição, Jesus governa, administra seu reino e preside como o juiz do céu e da terra. Ele sobe para a sede da autoridade cósmica. Jesus vai para o céu, para a sua coroação, para a sua confirmação como Rei dos Reis. E tem gente que até hoje, mesmo diante da ascensão de Jesus, acha que o demônio tem governo sobre nações ou lugares. O Senhor Jesus reina soberanamente sobre tudo. E nós podemos sim avançar, pregar o evangelho, porque as portas do inferno não prevalecerão diante do anúncio de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, de que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, a ascensão de Jesus não é só um evento marcante na história, tem relação com aquilo que nós chamamos de consumação de todas as coisas. Jesus já está à destra do Pai, Jesus já está reinando e Ele virá em breve julgar vivos e mortos. Jesus voltará efetivamente com o corpo glorificado para julgar. Versos 10 e 11. Enquanto os discípulos continuam olhando fixamente para os céus, de repente, porque Jesus ascendeu, os discípulos estão olhando, e de repente 2 homens vestidos de branco se põem de pé ao lado deles. E em seu evangelho, Lucas afirma que os discípulos adoram a Jesus e retornam para Jerusalém com grande alegria. Porém, em Atos, a intenção dele é de concentrar no olhar dos discípulos para os céus. Eles estavam olhando, quase como que se fossem paralisados. E, obviamente, esses anjos que aparecem são enviados por Deus. Lembremos, por exemplo, da aparição
no túmulo vazio, na manhã de Páscoa, quando dois anjos de branco aparecem às mulheres e a Maria Madalena. Simon Kistemaker, ele é um professor de Novo Testamento emérito do Reformed Theological Seminary, um dos seminários teológicos reformados mais influentes dos Estados Unidos, e ele indica que essa cor branca que nós vemos nos anjos simboliza pureza e alegria. Por que alegria? Porque quando Jesus ascende aos céus, qual que é o provável sentimento dos apóstolos? Tristeza. E no mesmo momento em que eles podem ter se sentido tristes, já vem da parte de Deus um sinal de alegria, um sinal de esperança, um sinal para que eles não se preocupem, porque Jesus voltaria. Então, Lucas retrata a emoção humana causada pela partida. Se havia alguma tristeza, ela se dissipou com o aparecimento de dois anjos. Além disso, os anjos não foram enviados para repreender os discípulos, mas para lhes revelar o propósito de Deus. Por isso que eles indagam: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Kistemaker ensina que podemos presumir aqui pela Bíblia que esses 11 discípulos são da Galileia, com exceção de Judas Iscariotes, que tinha morrido. E por que os anjos perguntam homens da Galileia? Qual que é o sentido de usar esse termo e não discípulos de Jesus, ou homens simplesmente? Aqui a ideia é de que ao chamar os apóstolos de galileus, isso lhes lembrou da comunhão que tinham com Jesus durante seu ministério terreno na terra. A sensação, talvez não seja a mesma situação, mas é quando você é chamado por algo que te traz uma lembrança muito boa. Então vamos pensar alguém que está afastado da igreja, não tem mais frequentado os cultos, e de repente alguém chega nessa pessoa e diz: você é cristão, não é? De repente, ao ser chamado assim, diversas lembranças passam pela mente da pessoa, e ela pode se lembrar de coisas tristes, mas também de coisas boas que ela vivenciou com o Evangelho, com Cristo. E aqui os discípulos se lembraram de quando eles estavam com Jesus, fisicamente. E aqui é também interessante porque os anjos vieram para transformar a tristeza em júbilo, em alegria, conforme mencionei, mas também para assegurar aos discípulos que, embora Cristo tivesse sido elevado aos céus, do céu ele os conduziria a fim de cumprirem sua tarefa e para garantir a certeza da volta de Jesus no tempo determinado. O que eu quero destacar com isso? Os apóstolos não tinham autoridade em si mesmos. Tudo o que os apóstolos faziam era pelo poder do Espírito Santo. O que nos demonstra é que aquilo que fazemos não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus. E a graça de Deus atua em nossa vida, em todas as esferas da nossa existência. Apenas o Espírito Santo pode nos capacitar. É por isso que não precisamos temer ou ter vergonha de pregar o Evangelho, de compartilhar a Bíblia com as pessoas, uma vez que mesmo com pouca instrução, mesmo com dificuldade para falar, todos nós somos chamados para evangelizar. E quem capacita é o Espírito Santo. Às vezes, durante uma conversa com alguém, você está falando de Jesus e, de repente, a sua mente vem algum texto bíblico. De repente, você se lembra de alguma situação da Bíblia e compartilha. Tudo isso é o Espírito Santo guiando. E é claro que nós devemos estudar e buscar entender a Bíblia e ler a Bíblia regularmente, diariamente. Mas também devemos entender que não é pelo mero estudo da Bíblia. É pelo estudo da Bíblia ancorado no Espírito Santo. Se eu perguntasse a você, você tem certeza da sua salvação? O que você diria? E se eu perguntasse de outra forma, qual é a certeza da sua salvação? Como diria o pastor Russell Shedd, pastor batista, certa vez ele diz assim mais ou menos: olha, perder salvação depende de quem te salvou. Se não foi Jesus que te salvou, realmente você pode perder. Mas se foi Jesus, você será salvo. E o que eu quero dizer com isso? A certeza que nós temos da salvação não é uma certeza intelectual,
não é a mera leitura do texto da Bíblia, é o que nós chamamos de testemunho interno do Espírito Santo. Esse testemunho interno do Espírito Santo traz certeza ao nosso coração. E no coração eu digo como fonte das nossas emoções, do nosso intelecto. É uma certeza que mesmo em situações de extrema adversidade, você se lembrará de Deus. A história do filho pródigo é assim. Ao sair da casa de seu pai e viver determinadas situações, ele se lembra. Ele tem um pai e ele tem uma casa para a qual ele pode voltar. E ele volta. Lembrem-se disso. A história, a parábola do filho pródigo é de alguém que mesmo saindo, ele ainda se lembra. E da mesma forma, a certeza da salvação, operada pelo Espírito Santo, pela regeneração, nos lembra a todo momento: você é filho de Deus. Adotado, porque Cristo é o primogênito e o unigênito, mas você é filho de Deus. Aonde quer que você esteja, você continuará a ser filho de Deus. Mesmo em situações drásticas, uma vez alcançado pelo Espírito Santo, você se lembrará, porque quem nos faz perseverar é o próprio Espírito Santo. Mas tudo isso que eu estou falando é internamente, no nosso coração. Isso tem relação com a alegria dos apóstolos. Agora, como que você demonstra externamente isso? Pelo arrependimento, pela obediência, porque amar a Jesus é obedecer os seus mandamentos. E obedecer aos mandamentos não é só no sentido de não pecar contra o seu próximo, é também você se preocupar em pecar contra a lei de Deus. Tem uma coisa que muitas pessoas se esquecem. Se eu perguntasse a você também, você cumpre a lei de Deus? Qual que é a primeira resposta que a gente dá? Não, porque ninguém consegue cumprir integralmente, não é verdade? Mas você cumpre parcialmente? Você cumpre parcialmente. Mesmo falho, mesmo errando, mesmo sem conseguir fazer tudo certo, você cumpre parcialmente. E esse cumprimento parcial da lei, mesmo que não seja perfeito, mesmo que seja incompleto, demonstra que você, apesar das suas falhas, apesar de saber que é um pecador, sabendo que é salvo pela graça por meio da fé, você se preocupa em não pecar. Às vezes você erra e cai, mas você pelo menos se preocupa. E diante de eventual pecado cometido, você se entristece e você pede perdão a Deus. Então, o que eu quero destacar com tudo isso, meus irmãos, é que os apóstolos, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos, nos próximos versos, eles vão realizar grandes coisas, mas tudo pelo poder do Espírito Santo. Tanto que alguns teólogos gostam de chamar de atos como atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo guiando a igreja, movendo a igreja. E do mesmo modo que o Senhor Jesus prometeu aos apóstolos que estaria com eles até o fim dos tempos, os anjos enfatizam a continuidade que eles têm com Jesus. No verso 11, por exemplo, esse Jesus, pode colocar o verso 11, isso. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Final do verso 11. Essa é uma certeza. Jesus vai voltar. É claro que aqui existem diversas linhas de pensamento teológicas. Se Jesus vai voltar antes ou após a tribulação, ou durante a tribulação. Vão ter linhas de pensamento que vão entender que a gente chama de pré-milenismo histórico ou pré-milenismo dispensacionalista, que seria o reinado de Cristo, o reinado de 1000 anos. Ou aqueles que são amilenistas, que entendem que Cristo já reina. Ou aqueles que são pós-milenistas, que entendem que o evangelho continuará sendo pregado até alcançar pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, pregando para os 4 cantos do mundo. Independentemente da linha de raciocínio, o que importa é saber que Jesus voltará para julgar vivos e mortos. Se não se afirmar que Jesus ressuscitou e que ele voltará, aí não é compatível que essa doutrina seja considerada cristã. E eu estou falando tudo isso porque
o texto tem relação com escatologia. Nós podemos até em breve ter na escola bíblica dominical, não estudo de escatologia, mas introdução à escatologia. Porque a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, mas a nossa preocupação com o dia de amanhã não está relacionado à volta de Jesus, à consumação de todas as coisas. O que entristece e deixa o seu coração aflito é, às vezes, pagar o aluguel, a conta de luz, o financiamento do carro. São questões assim que atormentam a alma de muitas pessoas. Mas nós devemos, dia após dia, não tentar de forma alguma calcular quando Jesus vai voltar, porque tudo isso é besteira, a gente não sabe. Mas aguardar com esperança e expectativa. É saber que os dias são difíceis, mas Jesus vai voltar para consumar todas as coisas. Talvez não enquanto nós estivermos vivos aqui, mas Ele voltará. Isso é motivo suficiente para nos alegrarmos. Essa é uma expectativa e uma esperança firme na obra do Senhor Jesus. Então, no final dos tempos, disse Jesus, os homens verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Os anjos colocam em equilíbrio a ascensão de Jesus e a sua volta. Assim como subiu, assim voltará. E Jesus retornará fisicamente, conforme eu disse, no mesmo corpo glorificado com que subiu. É por isso que nós, não só por isso, entre outras coisas, nós não acreditamos, eu não sei se você sabe disso, não acreditamos que a alma será aniquilada. Nós cremos que, e nem em sono da alma, nós acreditamos que todos aqueles que morrem, ou sendo para o céu, ou para o inferno o seu destino, essas pessoas já estão conscientes. Já vimos o texto de Apocalipse, em que os mártires oram para Deus, para que se faça justiça. Parábola do rico e Lázaro, em que o rico estava consciente no seu sofrimento e pede para que Abraão aliviasse a dor que ele sentia, roga pelos seus familiares. Então, a Bíblia nos ensina que essas pessoas já estão conscientes, não tem sono da alma. E é eterno, seja o sofrimento, ou seja a alegria e o júbilo com o Senhor Jesus. Por que estou falando tudo isso? Porque a gente vive com tanta pressa para fazer as coisas, mas depois dessa vida vai ter uma eternidade. E nós estamos nos preparando para essa eternidade. Não é pelas nossas obras, não é pelas nossas conquistas ou aquilo que fazemos, mas nós vivemos como se estivéssemos caminhando para o céu. E como que nós demonstramos isso? Por meio do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. É o desapego a coisas materiais, que não significa que você precisa virar um franciscano, mas de que se alguém bater no seu carro, se alguém quebrar o CD que você tem, nem sei se alguém ainda tem CD, se o seu filho rasgar o seu livro, você não vai se enfurecer ao ponto de perder o controle, porque é um bem material. O meu bebezinho Paulo, ele aprendeu a tirar os meus livros da prateleira. E eu tenho que aprender a lidar, porque ele gosta de tirar. Então, como que você se sente, como que você age? Porque permanece verdadeiro, Cristo permanece verdadeiro ao seu caráter e palavra, enquanto orienta o crescimento da igreja e prepara um lugar para os seus seguidores. É tão bonito e tão interessante em saber que Jesus, Ele guardou todas as coisas. Que Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. É como se disséssemos que Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, à destra do Pai, Ele é o justo juiz, mas Ele também se preocupa conosco. Ele é o nosso advogado, que nos defende. Já parou para pensar que Cristo é juiz, mas também é advogado? Porque Ele é soberano. Existe o acusador, mas sabendo que Deus é amor, que Deus é santo e que Deus é justiça, e que a nossa justiça está em Cristo e na obra dele, nós podemos ficar tranquilos. Não se preocupe com o que as pessoas falam de você. Muitas pessoas podem mentir, difamar, caluniar, injuriar, mas se preocupe acima de tudo com o que a Bíblia fala de você.
e que o testemunho dos verdadeiros cristãos que caminham com o seu lado seja um testemunho real sobre quem você é. Nós não podemos nos sentir envergonhados ao ponto de evitar se relacionar com outras pessoas, evitar falar da Bíblia, evitar falar que é cristão. Quando nós compartilhamos o Evangelho, não me lembro agora o autor, mas é como se a gente compartilhasse um pedaço do pão duro que a gente tem, como se fosse um mendigo, com outro. Todos nós somos dependentes da graça de Deus, dependentes do poder do Espírito Santo. Diante disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 exemplos, 3 motivos para nos regozijarmos com a ascensão do Senhor Jesus. A primeira é a entrada de Jesus no céu com um corpo glorificado, corpo humano glorificado. Isso é a nossa segurança de que nós seremos igualmente glorificados. Porque quando você morre, o seu corpo está aqui. A sua alma não morre. Mas com a volta de Jesus para julgar vivos e mortos, nós receberemos um corpo glorificado. Eu não sei se os irmãos sabem, eu estava até conversando com Alice e mais alguém, situações drásticas, tristes, de bebezinhos que morrem na barriga da mãe. Seja por meio questões naturais, seja por meio de aborto. Vocês sabiam, né, que esses bebês eles vão ter um corpo glorificado também. São pessoas. Sabemos que aos pequeninos pertence o reino dos céus. Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. Todos nós receberemos um corpo glorificado. E de corpo e alma entraremos na presença de Deus. Existem até alguns teólogos que entendem que quando Jesus diz para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é como se o paraíso fosse esse estágio intermediário antes da consumação de todas as coisas e a eternidade efetivamente. Mas, de qualquer modo, assim como Jesus subiu, ele voltará. E no céu, como disse certa vez Alexander Ross, também teólogo, o pó da terra está no trono da majestade nas alturas, onde o próprio Cristo está sentado à direita do Pai, no sentido de que ele é verdadeiro homem também. Segundo ponto, à destra de Deus Pai, Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado para defender a nossa causa. E quando oramos a Deus, no nome de Jesus, Cristo aperfeiçoa as nossas orações e as apresenta ao Pai. Jesus conhece o nosso anseio em estar com Ele. As nossas necessidades diárias. Ele sabe dos nossos pecados. E Ele fala ao Pai em nosso favor. E obtém a nossa salvação. Quando alguém compartilha com você eventuais dificuldades, eventuais pecados cometidos, você busca agir em favor dessa pessoa? Ou você se coloca na posição de Cristo como juiz e julga? Já parou para pensar nisso? Quando os seus filhos erram, desobedecem, quando a esposa erra com o marido e o marido erra com a esposa, com familiares, será que a nossa intenção é agir com misericórdia e em favor, ou se colocar na posição de juiz para decretar quem está certo e quem está errado? Porque no final das contas não importa quem está certo e quem está errado, todos nós somos falhos. É claro que existem situações que envolvem processos, justiça, lidar com a autoridade do Estado, mas na nossa relação individual, nós devemos agir com misericórdia. E existem situações também que, por meio de orações imprecatórias, podemos rogar a Deus para que Ele derrame sua justiça nos nossos governantes, nas pessoas que cometem iniquidades. Nós podemos orar no sentido de que Deus abençoe, mas também podemos orar para que Ele exerça justiça. Porque seja com a graça, seja com o amor, seja com a justiça, tudo que Deus faz é bom. E Cristo fala ao Pai, então, em nosso favor, obtém a nossa salvação. Durante a sua presença física, Ele nos concedeu o dom do Espírito Santo para guiar e dirigir nossa vida diária. Que Ele sopra o Espírito Santo nos apóstolos. E em Pentecostes veremos o Espírito desce. Se nós temos tanta segurança de que Cristo será que não chegou o momento de nós nos preocuparmos mais com evangelização, com as nossas prioridades,
Eu vou dizer algo para todos vocês que são membros e não exercem nenhuma atividade na igreja. Eu tenho que tomar cuidado com o nome que eu vou usar. Não faz sentido você ser membro de uma igreja se você não exerce nenhum trabalho. O que você faz na igreja? Você não faz nada? Ah, mas eu oro. Eu nunca vi as pessoas aqui reunidas para orar, então, durante a semana, um outro dia, cadê? As irmãs estavam orando, não é bênção? É importante. Mas o que eu quero destacar com isso é que todo mundo que é membro de uma igreja tem a responsabilidade individual de realizar algum tipo de trabalho. Porque qual é o sentido de ser membro se você não participa? Qual é o sentido de ser membro se, quando o culto acaba, você foge para sua casa? Ser membro de uma igreja envolve comunhão. E se você se recusa a ter comunhão com o corpo de Cristo, com quem você tem comunhão? Então, eu convido a vocês que não participam de nenhum trabalho. Existem diversos trabalhos que podem ser feitos à distância também. Orações, vocês podem se reunir para orar. E é muito importante o grupo de mulheres e o grupo de homens ter a opção de online também, porque tem pessoas que vivem longe. Então eu convido os irmãos a participar, a você no seu coração dizer, eu não quero ser um servo inútil. Já basta o meu pecado, já basta quem eu sou de verdade, eu quero, no mínimo, tentar ajudar em alguma coisa. Esse tem que ser o sentimento de todos nós. Porque na hora de ser promovido no seu trabalho, você move montanhas para conseguir. Quando você tem alguma situação drástica, você se lembra de Deus. Se tem filho doente, você vai orar bastante no hospital. Mas quando está tudo tranquilo, entre aspas, você se lembra de Deus? Então convido a você que é membro da igreja. Inclusive, uma outra responsabilidade de membro da igreja são as ofertas e dízimos. Para você que é visitante, não é sua responsabilidade dizimar. É responsabilidade dos membros. Então, que a gente possa ter na nossa mente, no nosso coração, que fazemos parte de um corpo maior, o corpo de Cristo. E terceiro, por fim, a ascensão de Jesus e a sua posição à destra do Pai marcam a entronização real de Jesus. Do seu trono, Jesus governa o mundo. Mesmo que o mundo não esteja disposto a reconhecer a soberania de Cristo. Quando colocar todos os seus inimigos sob seus pés, ele entregará o reino ao seu Pai e o fim terá chegado. Na semana passada, no carnaval, eu viajei para Minas Gerais para um retiro. Teve uma situação que eu aluguei um carro. Aí eu parei na farmácia, estava comprando remédio, e aí a Alissa mandou mensagem, bateram aqui no carro. Aí eu fui lá para ver o que era, tinha um senhor saindo do carro, eu falei, eu acho que o senhor bateu aqui no carro. Aí ele já começou a ficar agressivo, não bati. Eu falei, não, é que a minha esposa está ali dentro do carro, ela viu, foi na porta dela. Aí ele começou a negar, não sei o quê. Aí ele falou, então pega a câmera de segurança. Eu falei, tá bom, vamos ver. A gente entrou na farmácia, perguntou se tinha câmera, e não tinha. Aí ele começou a ficar, não, agora a gente tem que ver, tem que acertar. Eu falei, quer saber? Eu sou cristão, eu assumo o prejuízo. Se o Senhor falou que não bateu, eu acredito no Senhor, está tudo certo, fique em paz. Aí ele ficou sem ter o que falar, saiu. E aí o que eu achei interessante é que teve um casal, o rapaz não era cristão. Aí ele falou assim, você, ele era grandão, forte, aí ele apontou o dedo assim para mim, você. Aí eu fiquei assim. Ele falou, eu gostei de você. Quando você falou que era cristão, eu entendi o que você quis dizer. E aí eu cheguei a conversar um pouquinho com ele. Sabe o que isso significa? Não foi mérito algum da minha parte. Eu creio que foi como se o Espírito Santo me movesse a falar, não se preocupa então, não foi nada demais. O que eu quero dizer com isso é que as nossas atitudes, elas valem muito mais do que o que a gente fala. A gente pode ir lá para a praça e pregar, e amém, vai ser bênção. Lá pregar na praça, chamar as pessoas. Mas o que mais tem aqui no nosso país é gente pregando nas ruas. Quanto nós estamos dispostos a assumir prejuízo das situações? Talvez nessa situação não faria tanta falta para você. E se fosse uma situação que faria falta, você assumiria o prejuízo? O Espírito Santo me levando a fazer isso? É claro que sim, eu creio que você também. Assumir o prejuízo faz parte da nossa identidade com Cristo. Se submeter a injustiças faz parte da nossa identidade com Cristo. Porque Jesus, ele poderia ter, vendo toda aquela situação de injustiça, ele poderia ter brigado com todo mundo. E falar que ninguém merece ser nada, eu sou Deus encarnado. Ele não agiu assim.
E quando Jesus bateu nas pessoas, que lembre-se disso, Jesus já bateu em pessoas. Quando elas estavam comercializando no templo, porque eu vejo muito em rede social as pessoas falarem assim, você está falando isso, mas imagina Jesus faria isso? A minha vontade, eu não respondo no comentário na internet, mas a minha vontade é sempre colocar o trecho que ele bate nas pessoas no templo, porque estão comercializando. Mas quando Jesus age isso, não foi por causa de uma agressão à pessoa dele. Foi de uma agressão ao contexto da lei de Deus, ao Senhor. Ele, como filho do Pai ali, ele protege aquilo que pertence ao Senhor. Mas quando as pessoas falaram contra a pessoa dele, ele se submeteu e como um cordeiro mudo foi ao matadouro e morreu. Olha que coisa. O que eu quero destacar com isso é que você tem o dever de proteger o Evangelho e de afirmar e pregar o Evangelho. Mas quando se trata da sua pessoa, é claro, se você, pai de família, está sozinho, porque se algo vai atingir os seus filhos, é o dever do pai e da mãe proteger os filhos. O dever do pai, proteger a família. Mas numa situação que você está sozinho e vai ser algo que só vai atingir você, assuma o prejuízo. Não tenha medo. Evite processos. Tem situações que a gente tem que processar. Mas se a outra pessoa é cristã, a Bíblia nos ensina a evitar processos. Converse com o pastor dessa pessoa. Evite situações como essa, porque a nossa segurança em Cristo é que a gente pode até não ter casa própria, pode estar endividado, pode ter muitas situações difíceis, mas quando chegar lá no céu, meus irmãos, não vai mais ter IPTU, não vai mais ter IPVA, não vai mais ter aluguel para pagar, para se preocupar. E o melhor é que a gente ainda vai trabalhar lá, sabia? Vamos trabalhar no céu. Mas será um reino de justiça plena, consumação de todas as coisas, sem mais injustiças. Então, se a gente vai passar a eternidade no céu, tudo que acontece aqui é pequeno. Passe tempo com a sua família. Viaje. Se tiver caro para viajar, vai nos parques, que é de graça. Mas se dedique mais em passar tempo com a sua família, amém? Porque os discípulos estavam tristes ali, mas o Senhor transformou a tristeza deles em alegria. E se você eventualmente está triste nesta manhã, está chateado com alguma coisa, o Senhor pode restaurar o seu coração nesse exato momento. Da mesma forma, quando a gente olha para a ascensão de Jesus, essas lições, elas são maravilhosas. Porque a gente serve a um Deus que é vencedor, Senhor dos exércitos. O que o diabo consegue fazer? Eu sei que às vezes você pode se assustar com o que você vê na internet, de documentos sendo revelados e mostrando atrocidades que as elites cometem. Mas eu diria que mesmo aquilo que se revela na imprensa ainda tem coisa pior que acontece. E agradeça a Deus por ser simples. Tem muitas pessoas que ganham fama e se arrependem de ver o que elas veem. O que você acha que acontece de fato nesses círculos das elites? Nessas festas que eles fazem? Agradeça a Deus por ser pobre, agradeça a Deus por ser simples, agradeça a Deus por não ser famoso, agradeça a Deus por você estar endividado, porque é muito melhor a gente ter a nossa vida simples da forma que é, e do que ver determinadas coisas que são horripilantes. E a gente não consegue nem às vezes imaginar o quanto é a degradação humana. Louvado seja Deus pela nossa simplicidade, amém? Pela nossa ignorância, por quem nós somos. Ainda mais você jovenzinho, adolescente, criança. Louve a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Deus ama cada um de vocês, tá bom? Deus ama muito cada um de vocês. Vocês são especiais para Deus. Vamos nos colocar em pé e orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, rogando para que da mesma forma que a presença daqueles anjos transformou a tristeza dos apóstolos em alegria, que mediante este culto, mediante a adoração corporativa a Ti, eventual tristeza, angústia, lembranças, ansiedade, rogamos para que o Senhor trabalhe no nosso coração, nos direcionando, confortando a nossa alma e o nosso corpo, trazendo descanso e renovo para o nosso ser. Que o Senhor desperte
todos os membros que não estão exercendo nenhuma atividade específica na igreja. Porque trabalhar no reino dos céus é entender que nós não estamos sozinhos. É amar o nosso próximo. E que, da mesma forma que a ascensão de Cristo e sua entronização real demonstram a realeza de Jesus, a grandiosidade, a imensidão do seu poder, que também nos lembre que esse Deus que é rei, quis ser menino, nasceu, viveu como um de nós, porém sem mácula, e se preocupa com cada um de nós. Ao orarmos a Deus Pai, o Espírito Santo ora conosco, e Cristo Jesus é o nosso mediador, é o nosso advogado. Ele nos protege, Ele como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aperfeiçoa as nossas orações. E isso é motivo suficiente para sermos preenchidos pelo amor de Deus. Rogamos que o Senhor continue a nos sustentar na Tua graça, e que a leitura da Bíblia, a prática de jejuns e orações, seja aquilo que nos guie espiritualmente, assim como o descanso adequado a cada semana, assim como um sono tranquilo e um ambiente de paz em nossas casas. Oramos para que aquele que apresenta alguma enfermidade, que seja curado no poder de Jesus, no nome de Jesus. Mas que, se não for a vontade de Deus curar, que o Senhor direcione essas pessoas para profissionais da saúde que vão cuidar delas com amor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.